Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Alicia, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. E esse aqui é o seu canal de conforto, então se você deseja mudar de vida e pretende aprender coisas novas, se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês, mas antes de tudo, peguem o café de vocês. Estou aqui com a minha xicrinha, porque nunca pode faltar, né? Como uma boa viciada em café que sou, então bora pro vídeo. Então o vídeo de hoje será sobre 18 lições que eu aprendi com 18 anos de vida. A primeira lição é aproveitar o momento presente. Eu sempre fui o tipo de pessoa que preocupava com o futuro, não dava muito valor ao que eu estava vivendo no momento. E principalmente quando a gente está vivendo algum momento, sabe, muito legal, que a gente não sabe se vai viver de novo, é importante que a gente aproveite esse momento. Por muito tempo eu não estava vendo o que estava acontecendo no momento presente, mas o presente ele se chama presente por um único motivo, porque é um presente que Deus deu pra gente viver ele e aproveitar o máximo que podemos. Às vezes isso pode ser ansiedade, porque quando a gente fica ansioso, a gente fica pensando muito sobre o futuro, né? Mas não é legal que a gente fique assim, porque pode levar a gente a ficar doente, e não é isso que a gente quer, né? Então é muito importante aproveitar o momento presente, porque ele não vai voltar mais. Esse momento que você está vivendo agora, ele não vai voltar mais. Então você tem que aproveitar ao máximo cada segundo da sua vida. Um ótimo exemplo disso que eu tô vivendo agora e que eu me dei conta nesse exato momento, e enquanto eu tava pensando sobre essa questão de faculdade, é que se eu quiser fazer o curso que eu quero fazer, eu vou ter que ir embora. Então eu vou ter que deixar muitas pessoas pra trás, deixar a minha vida pra trás que eu construí aqui, que eu vivi aqui, pra poder viver uma vida nova. E às vezes, pra gente viver o futuro, a gente tem que deixar o que era antigo ficar pra trás. A gente dá valor muitas vezes às coisas que não são tão importantes assim, e pensar nisso de ir pra outro lugar pra mim é uma coisa tipo surreal, porque agora eu não quero ir embora da minha cidade, principalmente porque eu fiz amizades incríveis aqui e eu não queria deixar isso tudo pra trás. Mas pra gente viver uma vida que Deus sonhou pra gente, ou então que a gente sonha, às vezes é preciso sair da zona de conforto. Então aproveite ao máximo o momento presente que você tem. A segunda lição é: você não tem obrigação de agradar ninguém. Quantas vezes a gente se molda para poder caber em um lugar tão pequeno que nem cabe a nossa grandeza ou a nossa intensidade? Isso aconteceu bastante comigo no meu período escolar, onde eu ficava sozinha o tempo inteiro e, tipo assim, não sei porquê. Eu não era uma pessoa tímida, tá? Quando eu era criança eu conversava com todo mundo, mas depois eu comecei a ficar assim. E ficava sozinha o tempo inteiro pra fazer trabalho na hora do lanche, pra fazer atividade em dupla, e era bem doloroso. Muitas pessoas viviam me criticando, então indiretamente, não diretamente falando pra mim, mas viviam criticando os meus gostos, assim, falavam sobre não gostar de falar sobre idiomas, sobre K-pop, essas coisas. Um povo que só pensa no nacional. Sim, eu dou valor também às coisas nacionais, mas às vezes a gente tem que expandir a nossa cabeça e ter a mente aberta para poder aprender outras coisas novas. E o pessoal da minha escola não era assim. Eu ficava me sentindo oprimida, sozinha, triste. Por que será que eu ficava desse jeito, sendo que eu não era ruim com ninguém? E às vezes as pessoas riam na minha cara quando eu fazia alguma apresentação ou falava alguma palavra errada, sendo que é uma coisa normal do ser humano. E sim, eu já pensei em mudar todos os meus gostos só para poder me encaixar em um grupinho, ou então conviver com outras pessoas. E isso não fazia parte de quem eu era. Então, pra que eu faria isso pra poder agradar outras pessoas, sendo que elas nem são relevantes na minha vida? Você tem que pensar assim: se a pessoa não te ajuda em nada, não te acrescenta nada, então você não deve e nem precisa agradar ninguém, independente de quem for. Se você quer mudar, mude por você e por quem você quer se tornar. Tente sempre mudar pra sua melhor versão. Tente sempre fazer tudo aquilo que você sempre sonhou, não só para agradar as outras pessoas, mas para agradar você mesma. Meu bem, se você quiser se tornar uma pessoa melhor, você tem que se tornar uma pessoa melhor para você, não para agradar as outras pessoas, porque você é a pessoa mais importante da sua vida, então você tem que se dedicar a você, não aos outros, porque isso é horrível de se fazer. E você tem que dar atenção pra você e agradar você mesma, não os outros. Porque, como eu disse, você convive com você
todos os dias da sua vida. Então se dedique apenas e exclusivamente a você para depois encontrar outras pessoas parecidas com os mesmos gostos ou outras coisas em tópicos de interesse em comum para poder te fazer companhia e brilhar junto com você. A terceira lição é: mude seu caminho se você achar necessário. Quantas vezes a gente fica presa por causa da opinião dos outros sobre nossa vida e sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre qual caminho a gente deve seguir e o que a gente deve fazer. Se for necessário, mude a rota. Se for o que você quer, mude o caminho que você está seguindo, porque você tem que agradar você mesma sempre. Se você sente que precisa mudar de caminho, então vá. Apenas vá, porque a sua intuição, ela te leva a lugares que você pode nunca ter imaginado. Às vezes as pessoas criticam a gente por mudar de caminho, mas só a gente sabe como que a gente se sente nesse processo de estar vivendo tudo isso na pele. Às vezes você tem um desejo de fazer um curso diferente, ou então mudar a faculdade que você está fazendo, mas as pessoas vivem tacando pedras, te criticando. E é muito importante que você não ligue pra isso, porque você que tá passando por todo o processo, você que tá suportando tudo, então não tem obrigação nenhuma de agradar outras pessoas. E essas pessoas que estão te criticando provavelmente não querem te ajudar em nada na sua vida. Então você tem que escutar pessoas que querem o seu bem e querem que você vença de alguma forma, mesmo que seja te apoiando nos seus sonhos sempre. E como a gente bem sabe, a gente muda todos os anos. Ninguém permanece igual pro resto da vida. Eu mesma, por exemplo, já mudei de várias personalidades, já aprendi várias coisas. Eu não sou a mesma pessoa que eu era uns 2 meses atrás, ou então há 1 ano atrás, porque mudanças são necessárias. E todos nós passamos por isso. Ninguém tem o direito de dar pitaco na sua vida e nas suas decisões e nas suas escolhas, porque a vida é sua, não dos outros. Então, pra que definir a sua vida em uma linha que não acaba, ou então alguma coisa que você não quer fazer de jeito nenhum, só porque as outras pessoas estão falando que você deve? Não faça isso, porque você provavelmente vai se arrepender no futuro. E aí, se você deseja fazer alguma coisa agora e não puder fazer depois, você vai provavelmente se arrepender também. Então, se dedique naquilo que você sonha em fazer desde sempre, ou então que você sonha em fazer agora. Corra atrás desses sonhos enquanto é tempo e enquanto você pode. A quarta lição é aprender a dizer não. Amigas, até hoje é difícil aprender a dizer não para as outras pessoas, para mim, porque eu sempre digo sim para tudo. Eu tenho que melhorar isso também, então tô falando pra mim também. E às vezes dizer não é um ato de libertação, porque se a gente ficar sempre dizendo sim, querendo ou não, a gente vai se sentir preso, sabe? E é uma sensação muito ruim. Às vezes você fala sim, sendo que você quer falar não, e aí vira uma bagunça e você se sente mal por ter feito isso. Então é importante aprender a dizer não também. Também tem aquele negócio de a gente não querer escutar um não de outras pessoas, mas é importante também, porque o não pode levar a gente a outros lugares e a gente tem que aprender a dizer isso sem se sentir culpado se for uma situação ruim, ou então que a gente não queira fazer. Dessa forma, as pessoas vão te ver só como boazinha. Você não pode dizer não, que elas vão achar ruim com você, ou então vão assustar, tipo, falando: ai, o que ela tá fazendo? Ela sempre dizia sim, por que agora ela tá falando não? E sim, é muito importante dizer não para as outras pessoas, principalmente quando a situação deixa a gente desconfortável, porque ninguém é obrigado a passar por coisas que não quer passar apenas por tomar uma decisão assim em cima da hora, ou então sob pressão, porque às vezes a gente fala assim sob pressão mesmo. Eu mesmo já cansei de fazer coisa que eu não queria só porque eu queria, sabe, agradar outra pessoa, dizendo sim para ela, e eu não queria fazer isso. E iria talvez me prejudicar de alguma forma, e mesmo assim eu não tava nem aí, só tava escutando as vozes da minha cabeça, ou então falando sim para as outras pessoas o tempo inteiro, sendo que é importante dizer não, porque não é legal passar por situações que a gente não quer passar só por conta de agradar outras pessoas dizendo sim para elas. Eu te dou essa permissão para você ser feliz e dizer não, mesmo que você tente a querer agradar as outras pessoas para poder falar assim. Não faça isso se você não quer, porque você vai se arrepender e provavelmente isso vai te fazer mal. Então, aprenda a dizer não. Escuta o que eu tô te falando, porque isso vai te libertar e vai te
poupar de muita coisa. A quinta lição é: seja grata por aquilo que você já tem, porque um dia você já quis isso. Às vezes a gente é muito reclamão, né? Muitas pessoas são reclamonas e é muito chato ficar perto de pessoas assim. Vocês sabem bem como é que é. Por várias vezes na minha vida, às vezes eu não fui tão grata assim pelo aquilo que eu já tinha. E eu fico muito feliz agora por ter mudado essa mentalidade e agradecer sempre pelas coisas. Todos os dias eu agradeço por alguma coisa de bom que aconteceu no meu dia. Por exemplo, hoje eu acordei doente. Gente, eu não tava conseguindo nem levantar da cama. Mas mesmo assim eu agradeci por eu conseguir levantar e fazer as minhas coisas. Porque do jeito que eu tava, não tava dando, não tava conseguindo levantar. E levantar para poder fazer as minhas coisas, poder me dedicar aos meus projetos de hoje e não deixar que a doença me dominasse, foi muito bom, porque eu me senti muito feliz, muito grata. Eu amo agradecer pelas coisas que eu já tenho, porque algum dia eu já quis isso também. E eu queria hoje de manhã ter melhorado, tá? Para poder fazer vídeo para vocês e para poder dedicar as outras coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, estudar, arrumar a casa, ajudar minha mãe aqui em casa. E eu fiquei muito feliz por isso ter acontecido hoje. Bom, eu sempre quis ter um tablet, só que para estudar. E eu queria isso desde muito tempo, eu só consegui comprar no passado. Antes eu queria tanto, mais tanto. E hoje eu sou grata porque eu já tenho o tablet que eu queria ter para poder estudar e ele me ajuda muito. Eu preciso consertar ele, né, porque ele quebrou, mas mesmo assim quebra um galho danado, porque igual eu tinha falado pra vocês, né, no vídeo passado, do vídeo do vlog do meu dia de estudos e do meu dia também. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu sempre quis um tablet e agora que eu tenho, eu sou muito grata por isso, porque foi uma coisa que eu conquistei, que eu queria muito mesmo. E ele me ajuda em várias coisas, principalmente para estudar. Outro exemplo é a minha impressora, porque eu também queria muito ter uma impressora e ano passado eu consegui isso. Eu comprei para poder me ajudar na escola, para imprimir documentos e essas coisas. E hoje, nossa senhora, eu uso quase todo dia porque me ajuda demais. E eu também queria isso desde sempre. Mas, agora que eu tenho, talvez eu não daria tanto valor assim, se eu tivesse querendo, como se eu tivesse querendo ela agora. Mas agora que eu tenho, eu também sou grata por isso, porque um dia eu já quis ter uma impressora. O mesmo vale para as minhas amizades. Eu sempre quis fazer amizade com pessoas que gostassem das mesmas coisas que eu. E hoje eu tenho isso, eu sou muito grata, muito feliz. E eu sempre tô agradecendo por isso todos os dias. Sempre que eu posso, eu lembro disso, principalmente quando eu tô triste. Eu sempre lembro das coisas que eu fui grata, que eu sou grata por ter conquistado e conseguido fazer, porque um dia eu já quis isso. Então, continuando, seja sempre grato pelas coisas que você já tem, porque um dia você já quis isso. Então a gente tem que dar valor, porque quanto mais a gente agradece pelo que a gente já tem, mais a gente recebe daquilo. Ou então coisas melhores, porque a gente já é grato por aquilo que já faz parte da nossa rotina. A sexta lição é viver um dia de cada vez. Isso daí é uma coisa bem difícil para uma pessoa que é ansiosa. E eu já passei muitas vezes por isso, de viver um dia de cada vez, porque eu sempre penso no futuro. E eu sou um tipo de pessoa que pensa sempre no futuro, então eu tenho que parar com isso, porque isso pode me deixar doente, ficar pensando no que vai acontecer depois. Nem sei se eu vou estar viva daqui a uns dias, então pra que preocupar com o futuro tanto assim? Ninguém tem certeza do futuro, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Pode ser que aconteça coisas que você nunca imaginou que aconteceria na sua vida e ninguém sabe do dia de amanhã. Então a gente tem que viver o hoje, que é o presente, que é o momento que a gente tem para poder viver a nossa vida e aproveitar cada segundo dela, porque só se vive uma vez. Agora vamos para a sétima lição, que é: as pessoas certas irão para sua vida no momento certo. Muitas vezes eu ficava imaginando o que eu poderia fazer para poder fazer outras amizades e superar essa questão da timidez, porque atrapalha em muitos aspectos, até para poder fazer amigos. E eu achava que eu era uma pessoa que não iria conseguir, assim, fazer amizade tão fácil com outras pessoas, porque o povo da minha escola só ficava, assim, julgando as outras pessoas que eram diferentes. Você tinha que ser igual a eles
pra poder fazer amizade com eles, porque senão você tava fora. Foi muito importante que eu não me tornasse uma pessoa que eu não queria me tornar pra poder agradar as outras pessoas, porque assim eu conheci as minhas amigas de hoje, que são pessoas incríveis e eu amo muito fazer amizades novas. Vocês são minhas amigas também, então não se sintam sozinhos se vocês passam por essa situação, porque nenhuma experiência é individual. Continuando, meus amores, vocês não têm que se moldar pra encaixar em outros lugares que não caibam vocês. Vocês têm que entrar em lugares que caibam a luz de vocês e a intensidade. Porque às vezes as pessoas não vão corresponder a isso e tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a se identificar com você. Por mais que doa isso, às vezes a gente quer que todo mundo goste da gente, vai ter pessoas que não gostam e tudo bem. O importante é você se dedicar e procurar pessoas que gostem das mesmas coisas que você, que respeitem você por quem você é. E não fiquem te jogando na fogueira, e sim te ajudem a subir cada vez mais de nível e melhorar a sua vida de alguma forma. Nem que seja da forma mais simples possível. Meus amores, eu peço desculpa pela voz se estiver um pouco embargada, é porque eu tô gripada, eu acordei meio mal hoje. Então, é por isso que minha voz tá assim, tá? Peço desculpas, mas eu vou melhorar. Daqui em breve minha voz estará boa de novo. A 8ª lição é cuide bem de você mesma. Eu falo isso porque é muito importante que você cuide bem de você mesma. Se você quer cuidar de outras pessoas, dar carinho e amor pra elas, você primeiro precisa estar bem com você mesma. Você pode se cuidar, fazer skincare, tomar um banho premium, tirar um tempo pra meditar, descansar a cabeça, não ficar preocupada sempre em fazer as coisas, ou então ser produtiva, porque às vezes tem dia que a gente não tá bem pra fazer isso, tá tudo bem também, faz parte da vida. Então é muito importante que você dedique um tempo pra você, tire um tempo pra você no seu dia, pra poder fazer as coisas que você gosta, fazer tudo aquilo que você ama de paixão. Ter um tempo de distração, fazer um hobby, alguma coisa, justamente pra poder te fazer bem e cuidar da sua mente. Cuide da sua cabeça e do seu mental, que é tão importante quanto cuidar do seu corpo e das coisas que você precisa fazer no seu dia. Eu sempre falo pra vocês que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, por que não dedicar um tempo pra você? Você precisa fazer sempre o melhor pra você mesma. Porque se você quer fazer isso para outras pessoas somente, não vai rolar. É muito bom que você tire um tempo sempre pra poder relaxar, cuidar da sua mente, de você. E assim você vai se tornando uma pessoa melhor e se tornando a mulher que você quer se tornar, a pessoa dos seus sonhos que você quer viver a vida dela. Então, pra isso a gente precisa cuidar da gente também, que é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas negligenciam isso, dedicam tempo a outras pessoas, cuidam de outras pessoas, mas esquecem de cuidar de si, que é o mais importante. A 9ª lição é pare de se comparar. Muitas vezes a gente se depara com outras pessoas na internet, em questão de beleza mesmo, a gente fica se comparando. Às vezes a pessoa tá usando um monte de filtro, assim, nem é o natural da pessoa. E a gente fica se comparando. Ou então em coisas materiais que as outras pessoas têm e a gente não tem. E às vezes a comparação, ela aparece e acaba com o nosso dia. Todas nós temos uma vida diferente, temos condições diferentes, tempos diferentes. Igual eu sempre falo pra vocês também, que não é legal ser igual às outras pessoas. O que faz a gente única é sermos nós mesmos. Os nossos pais são diferentes, então a gente não tem o rosto igual das outras pessoas. A gente pode se inspirar, mas comparar é uma coisa ruim demais. Então, meus amores, não fiquem se comparando com outras pessoas, porque vocês brilham e muito sendo vocês mesmos. A sua essência é a única coisa que te diferencia das outras pessoas no mundo. Pode até ter pessoas parecidas com você de aparência, mas não precisa ficar se comparando ou então querer ser igual a outra pessoa, porque ser você é a coisa mais linda que você pode ser na vida. Beleza também é algo muito relativo. Às vezes você pode achar outra pessoa bonita ou não. E da mesma forma, outras pessoas podem ver a sua beleza como bonita ou não também. E não precisa da gente se preocupar com isso, porque a gente não precisa agradar as outras pessoas. A gente tem que estar bem com nós mesmos. Então, se você se compara muito com outras pessoas, talvez seja a hora de tirar um tempo fora da internet. Que a internet, a gente sabe muito bem que é o meio onde mais as pessoas se comparam em questão da vida, porque
Todo mundo na internet mostra sempre o melhor, nunca mostra os piores momentos. Ou então, às vezes, mostra, mas não tanto quanto os bons momentos. E às vezes as pessoas vivem uma vida de farsa na internet. Nem tudo aquilo é verdade. E vocês têm que pensar nisso. A vida é isso. Aqui na Terra a gente sempre vai passar por momentos difíceis ou momentos fáceis, depende muito. E nós também não sabemos ou adivinhamos o que vai acontecer daqui a um tempo. É importante parar de se comparar. Você precisa mostrar essa luz linda, maravilhosa que você tem para as outras pessoas. Para de olhar para a grama do vizinho e começa a olhar para a sua, porque se você olhar para a grama do vizinho, ela vai sempre estar verde. Você vai achar defeito na sua vida. Às vezes a gente tem oportunidades totalmente diferentes das outras pessoas, então a gente não é obrigado a ter conquistado alguma coisa a um certo ponto da nossa vida. E a comparação, ela faz com que a gente fica doente de cabeça também, mentalmente. A gente fica mentalmente doente, é essa palavra que eu tava procurando. A 10ª lição é que se dedicar aos seus sonhos vale sim a pena. Quantas vezes a gente desiste de fazer as coisas pelas condições atuais ou por medo do que vai acontecer no futuro? Isso às vezes prende a gente em um lugar onde a gente não consegue sair, em um buraco fundo, onde a gente não consegue imaginar outras possibilidades. Mas é importante que você sempre siga os seus sonhos, porque se você sonha é porque em alguma realidade isso já existe. Nada na nossa vida também acontece por acaso. Às vezes os sonhos surgem como maneiras para motivar a gente. E se você não tiver sonhos, então eu acredito que você é uma pessoa que não tá vivendo de verdade. Porque se você tem um sonho, você vai se dedicar a conquistar aquilo que você quer. E isso te motiva a sempre dar o seu melhor naquilo que você tá fazendo. Imagina que coisa mais sem graça não ter uma coisa pela qual você quer se dedicar para poder conquistar e ter um objetivo para chegar nesse lugar. Uma pessoa sem sonhos não vai levar a vida em um patamar de beleza como ela devia. A 11ª lição é que os momentos ruins vêm para coisas boas acontecerem, por mais que a gente não goste. Na lei da suposição tem um conceito que diz que para você viver a vida dos seus sonhos, custa a sua antiga vida, ou seja, você vai passar por momentos de turbulência para poder viver aquilo que você sempre sonhou na sua vida. Às vezes a gente passa por momentos tão difíceis, situações tão difíceis, que a gente nem imagina o que pode acontecer. A gente acha que a gente está destruído e que isso não vai passar. Isso aconteceu comigo já muitas vezes. Mas foi necessário para que eu estivesse vivendo sempre aquilo que eu queria viver. Por exemplo, esse ano, no início do ano, eu passei por essa situação. Uma situação que me derrubou e me deixou bem pra baixo. Mas depois disso, eu consegui fazer as minhas coisas, gente. Eu não tava conseguindo comer, nem dormir, nem fazer nada. Eu tava esquecendo de fazer as coisas do meu dia a dia por conta dessa situação que aconteceu. E depois que isso passou, o melhor aconteceu comigo. E às vezes, pra gente é difícil aceitar que as coisas ruins precisam acontecer para que as boas venham. Porque a gente não quer passar por situações ruins. Ninguém gosta de passar por coisas ruins. Mas às vezes essas coisas são necessárias para fazer com que a gente aprenda e com que a gente conquiste aquela vida dos sonhos que a gente quer. Porque, como eu tinha dito antes, para a sua nova versão existir vai te custar a vida antiga. Então é preciso deixar tudo aquilo que você não queria mais, que não faz sentido mais para você, ir embora e construir a sua nova persona. A 12ª lição é que nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem. Na vida tem pessoas que a gente detesta, que a gente não gosta, e da mesma forma vai ter pessoas que não gostam da gente. Então a gente não tem que se prender a essa perfeição de querer ser melhor sempre, sempre agradar as outras pessoas, sempre querer fazer com que elas sejam nossas amigas. Não é uma coisa boa de se fazer. Às vezes tem pessoas que nos fazem mal e mesmo assim a gente quer ficar perto delas, mas é importante demais que você deixe essas pessoas irem e não fazer mais parte da sua vida. Porque a partir do momento que a pessoa te prejudica, isso vai fazer com que a sua cabeça vire uma coisa péssima, uma bagunça interna. E para você ter clareza das coisas que você gosta e da sua vida, é muito importante que você não tente agradar todas as pessoas, porque as pessoas mais importantes que se identificam com você e querem estar perto de você vão aparecer na sua vida uma hora ou outra. Então não é obrigação sua agradar as outras pessoas. Se não gostar também, beijo, tchau. E é assim, gente, a vida é assim, nem sempre a gente vai agradar todo mundo,
Você não pode deixar que, por exemplo, você fique perto de outras pessoas que te fazem mal, só porque você gosta dessas pessoas que às vezes elas nem querem o seu bem. Então é melhor você sair de perto e deixar pra lá. Se não gostar de você, beijo, tchau. Você é uma diva, não precisa agradar todo mundo. Inclusive, eu não entendo, às vezes, as pessoas julgarem a gente por quem a gente é. Eu detesto pessoas assim. Se você se sente sozinho, então se identifica comigo. Você é minha amiga, tá? Eu sou sua amiga e sua amiga diva também, que vai te ajudar a melhorar sempre. Então não se esqueça e se inscreva no meu canal para você não perder nenhum vídeo. A 13ª dica é não deixe de ser você mesma. Igual eu tinha falado antes, você não tem que se moldar a outras pessoas para poder agradar elas e ser uma coisa que você não quer ser para poder se encaixar em um lugar. A sua essência é o seu brilho e o que faz você ser única. Não seria legal se a gente fosse igual a todas as pessoas desse mundo. Imagina todo mundo igual a mim ou todo mundo igual a você, como que seria estranho e muito genérico. A sua personalidade, ela te diferencia do resto do mundo e por isso você é diferente também. Ser você mesma é colocar nas coisas que você faz no seu dia a dia a sua personalidade, aquilo que você gosta. Junto a isso, a gente vai para a 14ª dica, que é: às vezes a gente se dedica a sonho de outras pessoas, o que as outras pessoas querem para nossa vida, ou então o que elas enxergam na gente, a possibilidade que elas não tiveram na vida delas anteriormente. E você não tem obrigação nenhuma, meu anjo, de agradar as outras pessoas, porque como eu tinha dito e falei esse vídeo inteiro, você é a única responsável pela sua vida, pelas suas ações, por tudo que tá acontecendo nela. Então, se você não quer viver alguma coisa que não é desejo do seu coração, deixa pra lá e finge que você não tá escutando isso. Eu vou dar o exemplo de mim mesma, que é sobre a faculdade. Muitas pessoas falam pra mim que eu deveria fazer outros cursos porque eu tenho capacidade pra isso. Eu sei muito bem, só que essas faculdades são coisas que talvez essas pessoas não tiveram oportunidade de ter na vida e espelham em outra pessoa. Mas não é o que eu quero pra mim, então eu não vou fazer coisas que vão me prejudicar ou então me fazer mal só pra poder deixar outra pessoa feliz, porque eu tenho que fazer aquilo que eu quero, é o que me deixa feliz, pra eu não me frustrar quando eu estiver lá na frente. Se você é uma pessoa que é baetinha também, comenta aqui. Eu tô lendo agora Coisas Óbvias sobre Amor e já tô aprendendo várias coisas sobre ele. E no livro, a Edra, por exemplo, ela tenta agradar as outras pessoas. Então ela se sacrifica, vive uma vida que ela não gostaria de viver, com coisas que ela não gosta pra poder agradar e ajudar a avó dela naquilo que ela tava precisando, né? Pra dar à avó dela uma melhor qualidade de vida. Mas ela não gosta nada de viver lá em Montana. A Edra deixou tudo pra trás pra poder viver aquilo que ela sempre sonhou pra avó dela, porque a avó dela foi uma pessoa que sempre se sacrificou pra poder ajudar os outros e nunca fez nada por si mesma ou não se dedicava tanto a ela mesma. Então, a Edra fez isso por ela e sacrificou a vida dela pra poder viver uma vida que ela não queria e ajudar a avó dela naquilo que ela estivesse precisando pra dar ela a melhor qualidade de vida possível. Mas isso custou a infelicidade dela. Ela deixou muita coisa pra trás, muita coisa que ela gostava bastante de fazer, pessoas importantes pra ela, pra poder viver uma vida que ela não queria e agradar outra pessoa consequentemente. A 15ª lição é que você é importante. Por mais que você não veja importância em você mesma no dia a dia, você tem importância para as outras pessoas, sim. E, de novo, vou citar minha frase favorita do livro. Às vezes a gente é um grão de poeira para o universo, então para as outras pessoas que não estão nem aí pra gente. Mas para alguém, em algum lugar do mundo, a gente pode ser o sol. A gente pode ser a pessoa que ilumina a vida dessa pessoa, transforma a vida dela em algo melhor. Então, isso é maravilhoso. E você tem sim importância. Por mais que outras pessoas te digam o contrário, então que outras pessoas não enxerguem isso em você. Se você for uma pessoa muito sozinha ou então tímida, você é importante, você vai sim encontrar pessoas que te mostrem a sua importância. Porque comigo foi assim e com você também vai ser. A 16ª lição é: não espere estar perfeito para começar. A gente tem um certo problema, né, com querer ser perfeito em tudo. E eu falo isso por mim mesma, porque eu sou virginiana. Então, pra mim é bem difícil não ser perfeccionista, mas eu tenho que deixar isso, porque senão é perigoso de eu não começar as coisas, porque eu quero que tudo esteja perfeitinho. E o perfeccionismo é uma prisão também, porque se você espera sempre
tá no momento perfeito para começar alguma coisa, vai ser bem mais difícil. Que você comece e dê o seu passo inicial para poder conquistar sua vida do sonho. Então você não precisa esperar estar perfeita para começar algo que arde o seu coração. Eu mesma não esperei ter um melhor equipamento ou um melhor lugar, um melhor cenário para poder começar os meus vídeos aqui. E aqui estou eu, dando o passo inicial para poder conquistar aquilo que eu quero. Então, meus amores, não esperem estar perfeitos ou ter as melhores coisas para começar, porque a gente começa com aquilo que a gente tem. Depois a gente vai aperfeiçoando. Faça com o que você tem para depois ir melhorando, porque nem sempre a gente vai ter as mesmas coisas ou as mesmas oportunidades que as outras pessoas têm. Por isso, você tem que se dedicar com aquilo que você tem, porque na hora que você estiver lá na frente, você vai se agradecer por ter feito isso. A 17ª lição é se dedicar onde você quer chegar. É muito importante que você sempre faça o que você faz no seu dia a dia, visando conquistar aquilo que você deseja no futuro. Porque se dedicar ao que você quer é muito importante para poder te fazer conquistar coisas extraordinárias, que eu tenho certeza que você é totalmente capaz de fazer isso. Às vezes a gente fica desanimado ou então esperando uma motivação para começar algo, mas a motivação ela pode sumir. Então a gente ser dedicado e disciplinado naquilo que a gente quer vai fazer a gente conquistar isso sim. Por mais que as coisas pareçam difíceis, você não pode desistir no primeiro obstáculo que te aparecer. Porque obstáculos talvez sempre existam, mas você tem que aprender a saltar eles para poder chegar no final, na linha de chegada, e ser uma pessoa vitoriosa. Às vezes o sucesso nem é aquilo que as outras pessoas digitam e nem sempre vai ser a mesma coisa para todo mundo. Então você não precisa esperar estar perfeita para começar algo que arde o seu coração. Eu mesma não esperei ter um melhor equipamento ou um melhor lugar, um melhor cenário para poder começar os meus vídeos aqui. E aqui estou eu, dando o passo inicial para poder conquistar aquilo que eu quero. Então, meus amores, não esperem estar perfeitos ou ter as melhores coisas para começar, porque a gente começa com aquilo que a gente tem. Depois a gente vai aperfeiçoando. Faça com o que você tem para depois ir melhorando, porque nem sempre a gente vai ter as mesmas coisas ou as mesmas oportunidades que as outras pessoas têm. E por isso você tem que se dedicar com aquilo que você tem, porque na hora que você estiver lá na frente, você vai se agradecer por ter feito isso. A 17ª lição é se dedicar onde você quer chegar. É muito importante que você sempre faça o que você faz no seu dia a dia, visando conquistar aquilo que você deseja no futuro. Porque se dedicar ao que você quer é muito importante para poder te fazer conquistar coisas extraordinárias, que eu tenho certeza que você é totalmente capaz de fazer isso. Às vezes a gente fica desanimado ou então esperando uma motivação para começar algo, mas a motivação ela pode sumir. Então a gente ser dedicado e disciplinado naquilo que a gente quer vai fazer a gente conquistar isso sim. O sucesso pode ser relativo. Para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. E conquistar os seus sonhos para você, só para você, e da forma que você sempre sonhou, viver a vida que você sempre sonhou, é um sucesso seu. Conquistar amizades que você queria é um sucesso seu. Tudo que você conquista, você merece, tá? Então, assim como todas as outras pessoas, você também merece viver o extraordinário e aquilo que você sonha. Eu acredito nos seus sonhos, então eu peço por favor que você se dedique àquilo que você sempre sonhou, sempre quis fazer e não deixe que as outras pessoas ficam falando pra você, colocando na sua cabeça de que você não é capaz, ou então que você deveria seguir outro caminho. Você tem que seguir o caminho que o seu coração pede, o que você quer. Lá no final, tudo isso vai valer a pena. E a 18ª lição é: nem tudo acontece na hora que a gente quer, mas sim na hora certa. Às vezes, gente, é muito complicado pensar que a gente tem que passar por situações que a gente não quer, ou então fazer alguma coisa de novo porque não deu certo da primeira vez. Sim, isso dói. E às vezes pode custar um momento. E às vezes isso pode nos causar um momento difícil, onde que a gente não sabe como vai sair dessa situação. Mas de alguma forma a gente vai sair, porque não tem como a gente ficar pior do que já tá. E talvez os planos que Deus tem pra você não é o plano que você quer seguir na sua vida. E é difícil às vezes aceitar isso, eu sei bem como é que é, porque eu tô passando por isso exatamente nesse momento. Mas é importante que você espere a hora certa, porque na hora certa a sua hora vai chegar também. Por mais que às vezes as pessoas façam com que você se compare com elas estão tendo um avanço na vida delas que você não teve. Isso não significa que você é menos que ninguém, tá bom? Se você pensa isso,
eu vou ir na sua casa, eu vou te dar uma estátua. E calma, fica calma. Espera a hora certa que ela vai chegar sim, por mais que não seja agora, talvez ano que vem você esteja vivendo a sua vida dos sonhos. E sim, você é capaz de criar a sua realidade. Então, tudo que você pensa que é possível na sua mente vai se tornar realidade. Tudo que você pensa que é impossível também vai se tornar realidade. E a gente tem que viver o processo da forma mais bonita e leve possível, por mais que seja um momento pesado pra você, ou então que faça você se sentir mal com isso, só de pensar ou então lembrar, você tem que fazer com que esse momento se torne um momento prazeroso, pra quando chegar a sua hora, você se sentir uma pessoa extraordinária. Deixa o seu like pra mim aqui embaixo, me conta quais foram as suas lições favoritas, ou então o que você aprendeu com esse vídeo, quais assuntos você quer que eu traga. E vai ser sempre um prazer ter você aqui comigo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Amo você.